RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Boa tarde. O Movimento para a Democracia antecipa a Convenção Nacional para final de 2025. A Convenção Nacional do MPD vai se realizar no quarto trimestre deste ano, em vez de maio, como estava previsto. A decisão saiu da reunião da Direção Nacional, que decorreu durante todo o dia de ontem e terminou altas horas da noite. A informação foi avançada pelo porta-voz da Convenção, Orlando Delgado. A decisão de antecipar a convenção do partido contou com a unanimidade dos 61 conselheiros da Direção Nacional do MPD. Joana Lopes. A reunião da Direção Nacional do MPD, que terminou a altas horas do dia de ontem, decidiu antecipar a convenção do partido, confirma o porta-voz da Direção Nacional, Orlando Delgado. Já é uma decisão de que vai se antecipar a convenção que deveria ser feita no próximo ano, no mês de maio, atendendo que se trata de um ano eleitoral. Vamos criar as condições para que essa convenção seja feita no final do ano, no último trimestre deste ano 2025, não é? Isto para legitimar Ulisses Correia Silva como candidato às eleições legislativas de 2026 e criar espaço para que vozes dissonantes dentro do partido possam apresentar as suas candidaturas. A questão da remodelação governamental também foi assunto da reunião deste órgão, que entre as convenções toma as decisões do partido. Avança Orlando Delgado, antigo presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão. Não, isto falou-se, mas claramente todos os conselheiros são de opinião de que é uma competência do Primeiro-Ministro que deverá, em sede própria, e analisar essa possibilidade e, caso entender que numa ou noutra área deve ser reforçada, então para avançar com o processo de remodelação. É de lembrar que Agostinho Lopes foi eleito secretário-geral do partido e prometeu reorganizar e melhorar a comunicação para reforçar o MPD. MPD que antecipa a Convenção Nacional para o final de 2025. Um grupo de jovens da comunidade LGBTI em São Vicente terminou uma formação em empreendedorismo, iniciativa do ICIEG, para apoiar quem tem um negócio ou o sonho de empreender. A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, entregou os certificados e encorajou os recém-formados a levarem à prática todos os conhecimentos adquiridos. Arnaldo Borges. Marisa Carvalho deixa o incentivo com o alerta de que já formados têm responsabilidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos. E de pôr em prática a confiança que nós depositamos em vocês e acreditamos que todos vão ser capazes de levar para a frente com os conhecimentos que adquiriram. Por isso só vos posso parabenizar pelo empenho durante este tempo de formação, pelo empenho demonstrado nesta atividade e pelo empenho que sei que vão ter daqui para a frente em levar para a vida prática os conhecimentos que adquiriram, porque é esse o nosso objetivo, não é? Contribuir através dos parceiros para que possam ter conhecimentos para desenvolverem atividades geradoras de rendimento, para que possam ser efetivamente autónomos. No caso, o ICIEG contou com uma parceria que foi decisiva para a concretização da formação hora concluída. A cooperação espanhola, através da Fundação Triângulo, representada na cerimónia de encerramento pela doutora Libertad Jiménez. Eu queria muito agradecer ao ICIEG a sua valentia por abranger projetos que procuram a defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTI em primeira pessoa, colocando como protagonistas os beneficiários e a comunidade LGBTI. E nós realmente, a cooperação internacional não funciona se não tem parceiros que estão interessados em realizar projetos para os seus beneficiários. Portanto, não seria possível o trabalho da Fundação Triângulo se não tivesse um parceiro de exceção como o ICIE, que faz o trabalho, implementa o projeto em Cabo Verde.
Também gostaríamos de agradecer o trabalho do IFP, na pessoa do Dr. César, em São Vicente, por, desde o início, pensar que a formação era possível, que a sala de turmas ia ficar cheia, como ficou, até com pessoas em lista de espera, e ser um motivador nato no fato de não ter medo a que a sala ia ficar vazia, nem a que as pessoas iam desistir no caminho. Acreditava nesta formação, na importância da mesma, na metodologia de trabalho, e isso foi importantíssimo para poder então arrancar a formação com uma instituição que estava a apostar porque a formação ia acontecer muito bem, como tem de fato acontecido. Formação em empreendedorismo para a comunidade LGBTI. Acredita-se que passa a ter habilidades para fazer avançar os seus projetos. Na cidade da Praia, 25 mulheres dos bairros periféricos concluíram uma formação sobre a assistência familiar. A ação foi promovida pela Fundação Direito e dirigida pela primeira-dama Débora Carvalho, que destaca a circunstância da formação terminar com todas as pessoas empregadas. Nós estamos a encerrar já a nossa segunda edição da formação para assistentes do lar. Essa formação visa capacitar mulheres que estejam desempregadas, não é? Para poderem prestar serviço, podendo também criar microempresas, mas também prestar serviço por conta de em outros lares, em outras famílias. Não é? Esta edição contou com 25 formandas e todas elas, a nossa grande felicidade desta edição é que terminamos a formação com todas as mulheres já empregadas. Então eu acho que é a maior valia que podemos ter e realmente é uma bênção poder terminar essa segunda edição com todas elas empregadas. A cara, nós sempre assumimos isso, os números dizem, a cara da pobreza em Cabo Verde, ela tem uma cara feminina, infelizmente, não é? Também a pobreza. E nós estamos a trabalhar nesta área de capacitar as mulheres, tirá-las do desemprego, mas também fazer uma formação pessoal, é profissional e pessoal, tendo como o tripé o saber ser, o saber fazer e o saber ter. Não é? Temos aqui essas três valências. É a segunda vez que a Fundação Direito capacita mulheres em assistência familiar, porque justifica a mentora da Fundação há que continuar a apostar no empoderamento da classe feminina, que continua a ser a mais afetada pela pobreza em Cabo Verde. O adolescente que feriu um colega com arma de fogo no Liceu da Brava vai ser internado no Centro Socioeducativo Orlando Pantera. O Tribunal da Comarca da Brava também colocou em prisão preventiva o pai do aluno que efetuou o disparo. O adolescente atingido foi transferido agora para o Hospital da Praia, onde vai passar por uma cirurgia. João Batista Silva. Depois de ser observado na Delegacia de Saúde, a vítima foi conduzida da emergência ao Hospital Regional de Foco, que por sua vez determinou a sua transferência ao Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia para se submeter a uma intervenção cirúrgica, visto que, na sequência do disparo, a bala ficou alojada na região cervical, mas, segundo confirmação do delegado de saúde, este encontra-se fora de perigo. A nível dos órgãos judiciais da Brava, o suposto autor do disparo e aluno de menor idade, assim como o pai do mesmo, foram apresentados sexta-feira ao Ministério Público para o primeiro interrogatório judicial e o Tribunal da Comarca determinou as seguintes medidas de coação. Ao menor de 14 anos de idade detido em flagrante delito, com medida cautelar deve aguardar os ulteriores trâmites processuais no Centro Socioeducativo Orlando Pantera, na Ilha de Santiago, enquanto que ao pai do menor, este deve aguardar pelo julgamento em regime de prisão preventiva na cadeia civil de Betânia, na Ilha do Fogo. De salientar que estes episódios surgiram na sequência de um disparo com arma de fogo feito por um aluno e que acidentalmente atingiu um colega esta quinta-feira. Ambos frequentam o 8º ano de escolaridade no Liceu Eugênio Tavares da Ilha Brava.
O presidente do Sindicato da Indústria Agrícola e Pesca, João Pires Graça, denunciou uma medida que ordena que todos os fiscais ao serviço da Câmara Municipal da Praia, no Serviço Público de Abastecimento do município, tenham de comparecer aos postos de trabalho no dia 13 de janeiro, feriado, Dia da Liberdade e da Democracia. O sindicalista considera que a ordem é um atentado aos direitos dos trabalhadores e à democracia e sublinha que a data é um feriado nacional consagrado pela Constituição da República de Cabo Verde. As denúncias do sindicato foram ouvidas pela repórter Edneia Barros. O líder do SIAP, João Pires Graça, expressou preocupação com a postura da Câmara Municipal, afirmando que a obrigatoriedade do trabalho nesse dia viola tanto os direitos dos trabalhadores quanto os princípios fundamentais do Código Laboral. Estamos preocupados com um comunicado que saiu anteontem do Presidente do Conselho Executivo do CEPAMP, a qual a Câmara mandou ordenar, portanto, que todos os mercados do platô estivessem abertos amanhã e que os trabalhadores também devem comparecer no trabalho. Enquanto dia 20, portanto, todos os mercados serão encerrados. Isto para nós é um autêntico atentado à democracia. Todos sabemos que o dia 13 de janeiro é uma data irrevertível, portanto é dia da liberdade e da democracia. O presidente do SIAP explicou que, apesar de reconhecer que em alguns serviços essenciais, como a saúde e segurança, precisam ser mantidos durante feriados, não vê justificativa para que todos os trabalhadores dos mercados tenham de trabalhar como foi determinado pelo CEPAMP. Mas são todos os trabalhadores da CEPAMP? Da CEPAMP, sim. É todos os trabalhadores da CEPAMP. O mercado precisa de serviço mínimo? Penso que não. A não ser a situação pontual. No caso do bombeiro, que é da Câmara Municipal, tem que prestar serviço. A Câmara, mal com um mês e dias, está, portanto, a violar, digamos, os princípios consagrados tanto no Código Laboral como também na Constituição da República. Diante da situação, o SIAP apela à Câmara Municipal da Praia para que reveja a sua decisão e garanta o respeito aos direitos dos trabalhadores, evitando que a medida se torne um precedente de conflitos. Estamos a denunciar essa situação e solicitar à Câmara para que arrepie esse caminho, porque senão pode abrir um precedente de conflito que ninguém deseja. O líder sindical João Graça ainda questionou a postura da Câmara Municipal da Praia em relação à gestão interna, destacando que há uma percepção de discriminação nos salários e no tratamento dos funcionários dependendo da sua vinculação política, o que, segundo ele, tem gerado tensões na administração municipal. Com esta Câmara já tivemos casos sérios. Já estamos com N processos no tribunal a aguardar, digamos, de julgamento. Por causa do administrador não consegue relacionar-se, digamos, na diferença. Ou seja, todos os trabalhadores que é pertencente do partido, nesse caso, PICV, são bem tratados. Os que lá estão há muitos anos, é considerado simpatizante do MPD ou de outro partido, tem tratamento diferenciado, ou seja, discriminado até no salário. SIAP defende maior diálogo entre os trabalhadores e a Câmara Municipal da Praia, com o objetivo de melhorar a relação entre ambas as partes, baseada no respeito pelos direitos dos trabalhadores. Notícias internacionais: subiu para 16 o número de mortos devido aos incêndios florestais em Los Angeles. Os bombeiros esforçam-se para conter as chamas. Os ventos fortes foram em grande parte os responsáveis pela transformação dos incêndios florestais que destruíram bairros inteiros numa cidade que não registrava chuvas há mais de 8 meses. Os incêndios consumiram cerca de 145 km². Desde o início dos fogos, o norte do centro de Los Angeles arderam mais de 12 mil estruturas
incluindo casas, apartamentos, empresas e vários veículos. Ainda não foi determinada a causa dos maiores incêndios e as primeiras estimativas indicam que estes incêndios florestais poderão ser os mais dispendiosos de sempre nos Estados Unidos da América. O exército de Israel aprovou um plano para a retirada parcial das tropas da faixa de Gaza, noticiou hoje um jornal israelita. A aprovação do plano ocorre em meio a avanço de negociações por um cessar-fogo na guerra contra o grupo Hamas e pela libertação de reféns mantidos em Gaza. A saída do exército israelita do território palestiniano é uma das condições do Hamas para fechar o acordo de trégua. O exército matou 25 palestinianos nos últimos ataques na faixa de Gaza. Por outro lado, 4 soldados israelitas foram mortos durante o dia de ontem. A ONU está a acusar Israel de bloquear a ajuda humanitária para Gaza. O OMS quer melhores acessos para reabastecer o último hospital a funcionar no norte de Gaza. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que a superlotação de pacientes e escassez crítica de combustível e suprimentos médicos marcam o Hospital Al-Auda, o último em funcionamento no norte de Gaza. A Agência das Nações Unidas atua em busca de acesso para o reabastecimento, bem como para avaliar a situação do Hospital Kamal Adwan, que deixou de funcionar após uma operação militar israelense. A insegurança no acesso foi agravada por barreiras como estradas danificadas e instalações insuficientes. A agência fez um apelo urgente por ação imediata para que rotas sejam transitáveis e seja facilitado o acesso para apoiar e manter operacional o Hospital Al-Adwa. As condições são tidas como particularmente alarmantes em áreas sitiadas do norte de Gaza, com severas restrições à movimentação do pessoal humanitário. O aumento de baixas civis levou o secretário-geral das Nações Unidas a repetir sua condenação veemente às mortes e aos ferimentos generalizados no conflito. António Guterres pediu a todas as partes envolvidas que respeitem o direito internacional humanitário e exigiu a proteção de civis. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. O número de infecções pelo metapneumovírus humano no norte da China está a diminuir após um aumento de casos registados nas últimas semanas, anunciou hoje a Autoridade de Saúde do país. Atualmente, a taxa de casos positivos detectados do metapneumovírus humano está a oscilar. A taxa nas províncias do norte tem diminuído e a taxa de casos positivos entre os doentes com 14 ou menos anos começou também a diminuir, diz o investigador do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças durante uma conferência de imprensa na Comissão Nacional da Saúde na China. O vírus pertence à mesma família do vírus respiratório que provoca sintomas semelhantes aos da gripe, febre, tosse e congestão nasal, podendo causar doença respiratória mais grave, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Nas últimas semanas surgiram preocupações sobre um aumento das infecções pelo vírus no norte da China, depois de terem circulado vídeos nas redes sociais de hospitais lotados e com doentes de máscara, mas a Organização Mundial da Saúde disse não ver motivos de preocupação nos relatos do surto, apontando que se trata de um acontecimento sazonal e normal. 13h18 é o ponto final nesta edição do Jornal da Tarde. Nós voltamos a encontrar-nos às 19h para o Jornal da Noite. Até lá, continuo com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor